Mas é uma vitória grandiosa do Flamengo. Dentro desse cenário, você chegar a fazer o placar que você colocou ali, com a distância, abrindo uma distância dentro, jogando bem, consolidado, é algo que realmente chama atenção. Foi uma atuação de gala, não é isso? Foi de gala mesmo, foi. Foi uma atuação de total controle do adversário. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa falou após o Mengão conseguir a vitória fora de casa contra o Galo. Elogiaram bastante a atuação do Flamengo, alguns jogadores tiveram bastante destaques, né, como o Bruno Henrique, que voltou a marcar 2 gols depois de muito tempo, né? Não lembro qual foi a última vez que o BH marcou 2 gols na mesma partida. Eu sei que faz muito tempo, pelo que eu tava vendo no mais notícias e também nas entrevistas anteriores. Também tem ali a atuação espetacular do Gerson, mais uma vez, o Carlinhos voltando a marcar, isso foi bem legal. Inclusive os comentaristas acabaram falando um pouco sobre essa situação, né? Ele que infelizmente perdeu sua mãe faz pouquíssimo tempo e esse gol foi certamente dedicado a ela e mostrou um pouco sobre a capacidade do Carlinhos também de aproveitar oportunidades, né? Não vinha jogando, tava com esse problema familiar, acabou tendo a oportunidade de começar o jogo e deixou o golzinho dele ali que foi importantíssimo. A imprensa segue repercutindo muito o que o Flamengo conseguiu fazer pra cima do bom time do Atlético Mineiro e é isso que vamos ver a partir de agora. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. E é claro, deixaremos aqui na descrição o link do Band Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que a imprensa falou. Muitos elogios ao time do técnico Tite. Muito bem, tá aí o Hulk, até o Hulk, hein, não reclamou. Também não dá pra falar, não dá pra falar um pio, né, Vessone? Então uma sapatada de 4 do Flamengo, não deu nem... Olha que jogada maravilhosa. Olha isso, ó. Essa jogada foi maravilhosa. Assim, teve um golaço de um lateral esquerdo e uma jogadaça do lateral direito, né? Os dois... Você vê como o Scarpa não entende o que é isso. Quando o Wesley sinaliza para a direita, ele para e aí o Wesley rápido vem para dentro e pega a bola. Diagonal. É isso. Com ótima atuação como adicional dos laterais, aí. O Ayrton Lucas também fez o seu. 4 e o Flamengo jogando por música, como disse o Massa. E o Tite fala aí, deu uma segurada no negócio do Pedro, e aí surge o Carlinhos, aliás, dá um depoimento bem emocionante, né? Ele que teve muitos problemas para cuidar da mãe durante muito tempo, ele perdeu então a mãe agora faz 15 dias, né, e pouca gente sabia, tal. Às vezes eu acho que o jogador guarda muitas coisas para eles, assim, eles absorvem algumas coisas e aí o torcedor às vezes pega no pé do cara que é um jogador de futebol, porque ele não tá no bom momento e os caras guardam muitas coisas para ele. O Balbuena voltou pro Corinthians, não voltou tão bem. Depois a gente descobriu que o irmão do Balbuena estava lutando contra o câncer. O Balbuena passava, várias madrugadas no hospital com o irmão para treinar no outro dia de manhã. E aí a torcida pegava no pé dele, não estava indo tão bem. E aí o irmão dele acho que até acabou falecendo também, lutando contra o câncer. Mas, eu acho que o jogador muitas vezes guarda algumas coisas. E eu acho que o lance do Carlinhos, posso estar enganado, mas eu acho que era uma coisa que estava sendo guardada ali por ele, pelo Flamengo. E às vezes fala, o Carlinhos sumiu, não tá tendo chance. E aí, às vezes, tem uma explicação que o torcedor ia apoiá-lo, absorver. E às vezes os clubes não passam isso pro torcedor. Mas é uma vitória grandiosa do Flamengo, num lugar que teria muita, obviamente, como sempre, muita dificuldade de hostilidade. Não é um cenário comum pro Flamengo jogar lá. Talvez, junto com Corinthians e Inter, a maior rivalidade interestadual do país, né? Há claramente um ódio ali do torcedor do Atlético com o Flamengo. Então, dentro desse cenário, você chegar a fazer o placar que você colocou ali, com a distância, abrindo uma distância dentro, jogando bem, consolidado, é algo que realmente chama atenção. Brincadeiras à parte aí, como o Tironi fala, não é brincadeira, mas a sua previsão é algo que tem que chamar atenção. Vários jogadores seguem fora. Vai ser engraçado o torcedor do Flamengo, né? Porque no final de semana, se o Brasil passar, o seu país está passando, mas os seus uruguaios voltam. Todo mundo. Só que se o uruguaio ficar, ele perde os jogadores, mas sabe assim, então para o rubro-negro, o final de semana vai ser... Vai torcer pro Brasil como nunca, né? Vai ser engraçado, né? Não, mas eu tô falando que já tem gente falando, não, quando esses caras voltarem vai dar uma bagunçada aí, que não vai saber o que fazer, já tem gente torcendo para voltar.
Não, dá uma zoada, porque desse jeito aí, meu... Uma bagunçada não dá, mas que alguns jogadores têm aproveitado esse momento para consolidação, né? O Wesley era... não dá, esse jogador não dá. Sim. Tem que ser o Varela. Ele é muito diferente, né? O Varela fica mais, O Luiz Araújo mesmo. O Luiz Araújo recuperou o espaço também, né? Não estou dizendo que eles vão deixar a tropa de choque no banco, mas alguns jogadores têm aproveitado, assim como o time, esse momento, né, de desfalques e tudo mais. O Bruno Henrique, ontem, né, parecia o Bruno Henrique das antigas, né? Jogador letal, ligado a partida toda e tal, ele foi bem também. E eu não estou vendo as coletivas inteiras do Tite, só partes, mas eu estou... É porque, né? Eu tenho eu tenho a impressão, e aí o torcedor do Flamengo pode mandar se eu estiver errado, que ele tá menos REC 5, ele me parece ter alguma coisa dentro dele e falar, eu preciso ser um pouco mais arquibancada, um pouco mais humano. Zona 14, me parece que ele deu uma mudada... Externo, desequilibrante. Isso, no discurso dele. Posso estar bom, né, meu? Se o Tite voltasse a falar como... Às vezes dá uns gritos, se fosse o caso. Igual ele berrou lá aquela... Aí, tal. Aquilo ali era um pouco o Tite como era no passado, né? E ele me parece ter absorvido um pouquinho as críticas e deu uma segurada. Porque justamente o que nos fez, de alguma forma, gostar mais dele... Era a questão humana, né? Sim. É o jeito de falar mais simples, entender o jogo e tal. Essa rebuscada que ele deu como técnico não combina. Assim com aquele beijo do Del Nero, enfim, outras contradições que todos nós temos, tá? Todos nós temos. O Gabriel Moreira aqui fala, não vou ficar falando de arbitragem, que esse papo é de contra-sistema, não sei o quê, é coisa de time pequeno. Prefiro, na verdade, exaltar que essa não foi uma vitória estilo Tite. O time não se acomodou no 1-0, buscou 3, 4 e poderia ser 6. Isso é ser Flamengo, diz ele. Foi uma atuação de gala, não é isso? Foi de gala mesmo, foi. Foi uma atuação de total controle do adversário. É óbvio que jogando em casa o Atlético ia ter chance de gol e teve, né? Me chama a atenção a baixíssima produção do Hulk. Isso é um golaço. Bem trabalhado, desde lá de trás, com triangulação, com tabela. E um 9-9 ali, né? Aquele gol de 9. Aí mesmo, ali. Aí tem muito acaso, né? Porque se a bola bate na trave e sai, ele não faria o gol. Mas o cara tava lá, acompanhando a jogada. Né? Esse lance aí, que tava 1-0. Se o Atlético empata ali, poderia ter mudado as coisas. Mas depois, o Flamengo foi dominando o jogo. E o Atlético ainda teve um jogador expulso, né? Aí não dá, né? Aí tem que ter cabeça no lugar, né? Chegou a pensar em alguma situação depois do pênalti, mas com um jogador a menos não tem como, né? Paulinho e Hulk abandonados, né? O Atlético jogando sem alguém por dentro para fazer articulação, manjado, é só os lados de campo que jogam. E aí tem um jogador que pouco aparece, assim, ele aparece mais na hora da definição e tal, mas o Araújo, Luiz Araújo. Tá falando com o Vessa. Cara, ele jogou um bolão ontem pra frente mente e pra trás mente, certo? Então o Flamengo teve uma vitória muito boa, a tabela do Flamengo até terminar o turno é boa para o Flamengo, 3 jogos em casa e 2 fora. Não tem nenhum clássico, certo? Se você for comparar com o Palmeiras tem Botafogo e Fluminense fora de casa. O Flamengo vai jogar contra o Vitória na última rodada do turno e tem mais um, agora, o Inter. Cuiabá em casa, Cuiabá em casa, Fortaleza em casa, Inter fora, Criciúma em casa. E o Vitória fora. Termina o primeiro turno. 15 pontos, hein? Então, se fizer 15, aí não dá, aí não pega mais não. Então mas, gente, depende. Querem que eu veja de novo? Quer que eu veja a magia acontecer ou posso... Então, sabe onde eu acho que pode a coisa resolver um pouco mais? Virada do turno. Porque lembremos, aí tem o São Paulo no Morumbi e o Palmeiras no Allianz. No Maracanã. Se o cara chegar com 15 pontos lá, o cara pode jogar até com sub-10. Não, mas precisa ver a diferença. Precisa ver a diferença pro segundo e pro terceiro. Não é só o que o Flamengo vai fazer. Mas o Tite, conhecemos o Tite. Já viu o Tite perder algum campeonato que ele liderou no pontos corridos? Agora
deu um problema aqui, foi ultrapassado. Não, isso é fato. Na história. O time tá escangalhado, cheio de desfalque, fez somou muito. E aí a pergunta que eu faço para você é uma pergunta boa aqui, do Leonardo Santos. Eu vou adaptar a pergunta dele, que é assim, sem ninguém lá da Copa América, os caras não estão aí, a tropa de choque, não sei o quê. E o Flamengo faz isso que está fazendo. Ganha de 4, é líder do brasileiro, não foi páreo para ninguém. Podemos rever a questão sobre o melhor elenco, que você dizia que o Flamengo talvez não tenha o melhor elenco, talvez a distância entre um e outro é pior, não, eu acho ou agora estamos falando de um elenco bem melhor que os outros? Não acho. Eu acho que o que está aí mais do que o elenco é o trabalho do treinador, né? Ontem eu estava reparando, né? O Flamengo, o Tite explicou o Pedro, né? Porque o Pedro começou no banco. Você pega o banco do Flamengo ontem, era Pedro, Léo Pereira e só moleque. Então, é só moleque bom. Não, a gente não está falando nenhum moleque aqui, Tironi. O Tite tem colocado... O único moleque que vinha jogando mais foi vaiado pela torcida, o Lohan, né? O Tite tem conseguido, inclusive com improvisações, como fez do Léo Ortiz e tal, transformar o jogo coletivo do Flamengo numa preciosidade, com poucos jogadores sendo utilizados nesse período. O banco tá cheio de garoto, mas ele tá tentando usar o menos possível. O menos possível, menos possível. Com o Léo no meio, por exemplo. E aquela cartada, né, com o Igor se machuca, ele coloca o Luiz Araújo lá atrás, no começo dessa sequência, e ele tem conseguido fazer... É aquilo, um bom técnico, como ele é, com 15, 16 titulares, jogadores, ele consegue lidar. Agora o Flamengo vai ter mais do que isso, né? Meus amigos, e quando os caras voltarem, aí que tá, né? Porque eu já vi muitos comentaristas, alguns torcedores falando que quando o Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela voltarem, vão pro banco, deixa esses caras jogando aí porque tá jogando bem. O problema é, por exemplo, é um medo que parece até uma loucura você falar isso. Quando os caras voltarem, estão na seleção uruguaia, né? Estão nas semifinais agora da Copa América, vão enfrentar o Brasil, como já foi falado. E eles voltarem e jogarem menos do que os caras que estão jogando aí. Estão jogando, são partidas muito boas do Flamengo, apesar de estar com o time todo picotado, né, como eu já falei aqui, ainda assim consegue fazer bons jogos, e esse jogo do Atlético foi a prova disso, né, até então o Flamengo vinha ganhando ali no último lance, conseguindo pontos, como conseguiu com o Atlético Paranaense, venceu o Bahia já no finalzinho do jogo, então nesse jogo contra o Atlético aí foi para mostrar que esse time do Flamengo ele consegue bater de frente com qualquer um, esse time que tá em campo, né, não sem contar com os caras que estão para chegar agora, que aí vai fortalecer ainda mais do time do Flamengo, que conseguiu a liderança, tá 3 pontos na frente e ainda vai chegar metade do time ali, pelo menos 4 jogadores que estão na seleção uruguaia. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!